Olá, boa noite. A segunda-feira foi de protestos em todo o país. Mais de 250 mil pessoas saíram às ruas para reivindicar seus direitos. Ontem, o país parou com os protestos realizados em várias cidades. Foram mais de 250 mil pessoas nas ruas em todo o Brasil. Os manifestantes lutam contra o aumento das tarifas de transporte, a violência urbana, os custos da Copa do Mundo, a precariedade do serviço público, entre outras reivindicações. Os atos foram, em sua maior parte, pacíficos. A maior manifestação aconteceu no Rio de Janeiro. Mais de 100 mil pessoas se reuniram na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, com cartazes e máscaras. A bandeira nacional também esteve presente. Mas apesar da passeata ter sido tranquila, no fim, um pequeno grupo de cerca de 400 pessoas vandalizou o prédio da Assembleia Legislativa. Em São Paulo, esse foi o 5º ato contra o aumento das passagens em 2 semanas. Dessa vez, mais de 65 mil pessoas passaram pelas principais vias da cidade. No fim, os manifestantes se reuniram em frente ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo. Um grupo tentou invadir o prédio e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo. Mas apesar desse incidente, a passeata terminou sem conflito. Em Brasília, a manifestação se reuniu em frente ao Congresso Nacional. Os participantes se colocaram no canteiro central, perto da chapelaria, onde entram as autoridades. Algumas pessoas conseguiram subir no telhado do prédio. Houve uma pequena confusão, mas a saída foi tranquila. Em Belo Horizonte e em Porto Alegre, as manifestações foram marcadas por confrontos. Mas nos outros estados onde aconteceram protestos, como em cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Paraná, tudo ocorreu pacificamente. E hoje a presidente Dilma Rousseff se pronunciou a respeito dos protestos que mobilizaram o país. Segundo ela, o governo está ouvindo os pedidos de mudança e está empenhado e comprometido com a transformação social. De acordo com Dilma, as vozes ultrapassam os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos e da própria mídia. A presidente disse ainda que os que foram ontem às ruas deram sua mensagem direta ao conjunto da sociedade, sobretudo aos governantes de todas as instâncias. Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem orgulho dos manifestantes e ressaltou o caráter pacífico dos atos de protesto. Ela elogiou a atuação das forças de segurança, embora tenha condenado os atos isolados de violência por parte dos manifestantes. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também se pronunciou sobre os protestos. Segundo ele, ficou clara a dimensão nacional do movimento. Alckmin afirma que os protestos correram de forma pacífica, embora um grupo tenha tentado invadir o Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o governador, a estratégia de estabelecer um diálogo entre a Secretaria de Segurança Pública e os líderes do movimento funcionou com perfeição. E o prefeito Fernando Haddad também deu seu parecer sobre a manifestação. Ele se comprometeu a examinar a planilha de custos do transporte municipal para achar meios de viabilizar uma redução nas tarifas. Apesar disso, o aumento não foi revogado. Haddad se mostrou favorável a examinar os lucros dos empresários das concessionárias e sugeriu a possibilidade de se colocar os impostos diretamente nas bombas. Durante a reunião, Fernando Haddad disse que, como cidadão, ele acha que quem deveria financiar o transporte público é o transporte individual, pois essa atitude, além de melhorar a mobilidade, incentivaria quem tem carro a usar transporte público. Haddad se reunirá com os organizadores do Movimento Passe Livre para apresentar as propostas alternativas às tarifas. Segundo ele, é preciso que a sociedade saiba quais as consequências de cada decisão. E ontem, o LIDE promoveu mais um almoço-debate em São Paulo e o convidado foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. Aconteceu em um hotel de luxo em São Paulo mais um encontro promovido por João Dória Júnior para debater os assuntos mais relevantes do momento. Em mais um almoço-debate, os empresários que fazem parte do LIDE discutiram temas da atualidade. E desta vez, o convidado foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. Renan respondeu às perguntas feitas pelo empresariado que faz parte do LIDE, que hoje detém 51% do PIB privado brasileiro. E claro que assuntos do momento, como os protestos pelo aumento da passagem de ônibus, não puderam ficar de fora das questões. Acho que o papel da polícia e das lideranças dos protestos são complementares. É preciso que eles somem forças para afastar os radicais.
isolar os baderneiros. Se isso acontecer, será melhor para a democracia. Nós não podemos distorcer a imagem democrática do Brasil perante o mundo. O senhor acha que houve excesso, presidente? Houve excesso da força policial? Não, eu acho o seguinte, é que o papel da polícia não conflita com o papel das lideranças do protesto. Eles são complementares, é preciso que haja uma compreensão de lado a lado com relação a isso. Senão nós vamos limitar muito, né, as vozes das ruas, e isso não ajuda no aprimoramento democrático. No último sábado, na abertura da Copa das Confederações, a presidente Dilma Rousseff foi vaiada por cerca de 60 mil torcedores. E Renan comentou o ocorrido. Não vejo ali um fato que pudesse determinar aquilo. Eu falei, queria repetir, eu acho que nós temos que ajudar o governo a manter a estabilidade fiscal, a acertar a mão na política monetária e garantindo a estabilidade política. A confiança fundamentalmente vai depender desses três aspectos. Uma manifestação democrática, eu estou na mesma linha do senador Renan Calheiros, faz parte do jogo. Você, quando vai a um ambiente onde você tem 30, 40, 50 mil pessoas, há os que gostam, há os que não gostam. Faz parte do jogo democrático. O ex-presidente Lula foi vaiado, o ex-presidente Fernando Henrique também. Isso não significa uma avaliação definitiva, mas faz parte do jogo. Não é agradável, mas faz parte do jogo. O senador Renan Calheiros é um dos mais polêmicos dos últimos tempos e teve seu nome envolvido em vários escândalos, como o caso Mônica Veloso. E João Dória Júnior explica o motivo de ter escolhido Renan para o almoço-debate. Bem, o presidente do Congresso Nacional, pelo Congresso passam as leis e nós vamos estar sintonizados com a legislatura brasileira, seja na Câmara, seja no Senado. O presidente do Congresso Nacional tem um fator preponderante. Se ele contribui positivamente, como se comprometeu aqui em vários casos, você tem uma aceleração desse processo e atendendo interesses da sociedade civil, não apenas o interesse empresarial, mas da sociedade civil como um todo. O que eu quero até deixar bastante claro é nenhum segmento da sociedade civil pode abdicar do diálogo. A falta do diálogo leva a uma situação de embate, de combate, de agressão. Isso não é saudável, não é positivo para a democracia brasileira. Nós precisamos ter a capacidade de dialogar mesmo no contraditório com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo e até o Judiciário. E o tempo deve continuar firme durante o dia nesta quarta-feira. A previsão é de sol pela manhã com aumento das nuvens durante a tarde. Há chances de chuva no período da noite. Máxima prevista 26 graus, mínima 16 graus. A cidade de São Paulo está cada dia mais lenta, é o que revela um estudo anual sobre o trânsito paulistano realizado pela CET. Em relação a 2008, a velocidade média nos principais corredores viários da cidade no ano passado foi de aproximadamente 22 km por hora no pico da manhã, uma piora de 5%, e de 18 km por hora no pico da tarde, uma piora de 10%. No ranking das rotas mais lentas, a Zona Oeste aparece no topo. A Avenida Francisco Morato é a pior no sentido centro pela manhã, com velocidade média de 8,8 km por hora. Já no horário de pico da tarde, sentido bairro, a campeã é a Rua Cardeal Arco Verde, com 6,6 km por hora. E por hoje é só. A gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa. Uma ótima noite para você. Até lá.